Bíblias no Evangelho de Mateus, essa manhã. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Vale a pena dizer, mas isso eu deixo para um outro dia, que ao mesmo tempo que houve essa porta fechada, por assim dizer, imediatamente já abriu-se uma outra possibilidade, uma outra viagem, uma outra porta, que num outro momento eu compartilho com vocês. Mas então vocês podem se alegrar por isso também. Mateus 4, a partir do versículo 13, até o versículo 17. O tema da minha mensagem essa manhã, no meio da mensagem eu explico o tema, mas o tema é Teodrama, o nosso papel na grande história. O que é isso? Você já vai entender logo, logo. O Teodrama, a história contada por Deus e o nosso papel na grande história. Mateus 4, a partir do versículo 13. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por ter brilhado a luz sobre nós. A luz de Jesus Cristo raiando, alvorecendo sobre a humanidade. É por isso que agora nós podemos enxergar alguma coisa. É por isso que agora nós temos uma perspectiva não apenas para essa vida, mas também para a eternidade, para a verdadeira vida. Fale conosco essa manhã através da Tua santa palavra. Que nossos corações sejam inundados por aquilo que o Senhor tem a dizer. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de mostrar para vocês um vídeo de 2 minutos, que tem muito a ver com aquilo que a gente vai falar essa manhã. O vídeo do teólogo canadense Michael Gorin, esse que eu citei, que nós estávamos juntos na semana passada. E eu perguntei para ele: Gorin, você poderia fazer um vídeo para a nossa igreja? Uma coisa breve dizendo o que é ser uma igreja missional. Eu quero que vocês ouçam isso. Hello, Calvary Campo. I don't know if I said that well, but I did my best. Calvary Campo. My name is Mike Goheen, and I would just like to take 1 minute or 2 to tell you what I think a missional or maybe biblical church ought to look like. The church is that community called and in the midst of the world, set in the midst of the world, to make known the good news that God's healing and renewal and salvation of all of human life, to make that known in the midst of the world. First of all, in the whole of our lives, the way we conduct our marriages, our businesses, our work, the way we deal with our technology, in all of life, showing what it means to be the renewed people of God. But out of that renewed life, to speak words of good news and invite others to become part of that life. And also deeds that demonstrate the good news and justice and mercy. And it's as our deeds and our words rooted in that new life we have in Christ. That's what it means to be a missional church in the midst of the world. But to be able to live that way, our lives have to be rooted in Christ. And therefore our worship lives, our lives of prayer, our lives of being soaked in the Scriptures have to be very important. Because only as increasingly that new life in Christ is becoming ours, that we can live it out in the midst of the world. In the final day, Christ is not going to ask, were we a successful church? But it's going to ask, were we a faithful church? Did we live out that good news in the midst of the world? And was it nourished in our new life and our fellowship in Christ? I hope you can be that kind of church.
Eu também espero que a gente possa ser essa igreja. Quando nós olhamos para a trajetória das Escrituras, nós vemos que a Bíblia nos conta uma história. E é sobre isso que eu quero pensar essa manhã, sobre aquilo que nós vamos chamar da grande história de Deus. E quem sabe no final dessa mensagem, se eu cumprir o meu propósito, você vai aprender a ler a Bíblia de um jeito um pouco diferente. Porque quando nós entendemos essa história, ou para nós entendermos que papel nós temos nessa história, primeiro nós precisamos compreender o que é essa história. Essa história é onde Deus se move em missão através da própria história, ou seja, a Bíblia não conta apenas uma história, ela conta a verdadeira história da humanidade. Desde a fundação do mundo, desde como todas as coisas foram criadas, até para onde o mundo caminha. Alguém pode pensar que o cristianismo é só uma religião. O cristianismo pode ser só mais uma religião, mas a história contada pelo Evangelho é muito mais do que isso. Porque nenhum outro livro, seja ele religioso ou não, nenhum outro livro na face da Terra ele tem a pretensão de dizer como tudo começou e como tudo vai terminar. Você já parou para pensar sobre isso? Você pode não crer que Deus criou os céus e a terra, mas não há nenhum outro livro na história que diga que Deus criou os céus e a terra. E como é que foi essa criação? E quais foram as ordens que Deus deu ao ser humano criado? E como foi a multiplicação desse ser humano? E como é que o pecado entrou no mundo? E como é que Deus forma um povo? E esse povo anuncia um Messias. Como é que esse Messias vem? E ele faz o que ele fez. E ele diz que ia morrer. E ele morre. E ele diz que ia ressuscitar. E ele ressuscita. E ele ascende aos céus. E isso é visto por um sem número de testemunhas. E esse Cristo que havia sido prometido para vir, prometeu também que voltaria. E esse Cristo fala para onde a história está caminhando. Não há livro no mundo que ouse dizer de onde nós viemos e para onde nós vamos. A grande angústia dos filósofos gregos era entender o sentido da vida. Era discutir o pós-morte, se é que existe um pós-morte. A grande angústia de todo ser humano é o que acontece depois. A grande angústia é pensar de onde é que eu vim, para onde é que eu vou. E, portanto, a maior de todas as angústias é entender de onde eu vim e para onde eu vou, para que seja respondido aquilo que todo ser humano precisa saber. Qual é o sentido da vida? Qual é o propósito de eu estar aqui? Porque não é possível que o sentido da vida seja crescer, trabalhar, aposentar e morrer. Não é possível que vida é isso. Não é possível que Deus nos colocou aqui, no meio da história, para crescer, trabalhar, ganhar dinheiro e quando tiver tempo de usufruir do dinheiro, morrer. Mas tem gente que vive assim. Tem gente que pensa que esse círculo que não é virtuoso, mas é vicioso, se traduz como vida. Alguém certa vez disse o seguinte: Deus é um Deus que envia. Um Deus missionário que chamou seu povo, a igreja, para ser um agente missionário de seu amor e de sua glória. O conceito missional, do qual o Goheen falou, deseja servir a igreja ao esclarecer o seu chamado e ajudando-a teologicamente a compreender e praticamente a viver a missão de Deus no mundo hoje. Por mais que frequentemente seja declarado a igreja de Deus tem uma missão, uma expressão mais acertada seria a missão de Deus tem uma igreja. Nós lemos Mateus 4 e nós já vamos voltar para ele. Mas para entender a densidade e a abrangência da declaração de Jesus em Mateus 4, nós temos que compreendê-la não como início de algo, mas como clímax daquilo que já vinha sido escrito. E alguns de vocês já ouviram isso, mas existem pelo menos 2 textos-chave para nós entendermos o movimento de um Deus missionário e um Deus que traduz a sua missão através da vida de um povo. O primeiro é Gênesis 12. Se você quiser abrir lá comigo, segura aí Mateus 4, a gente já volta lá, mas abre em Gênesis 12. Versículos 1 a 3. Enquanto você chega lá, você vai se lembrar que de Gênesis 1 a Gênesis 11, Deus ainda não trata com um povo.
De Gênesis 1 a Gênesis 11, Deus está lidando com a humanidade como um todo. Deus cria todas as coisas, isso é Gênesis 1 e 2. Gênesis 3, o ser humano convida o pecado ao mundo, assim nós chamamos de queda. É quando, diante do ambiente de plenitude que Deus havia preparado para a humanidade, o ser humano corrompe esse ambiente com a realidade do pecado, convidando-o para a entrada na existência. E a partir de Gênesis 3 é Deus colocando em ação o seu plano de redenção. Daí você tem a história de Caim e Abel, daí você tem a genealogia de algumas famílias que vão ali se multiplicando, dali você tem o dilúvio, porque a iniquidade da humanidade cresce a tal ponto que Deus separa apenas uma família e fala, eu vou começar tudo de novo através de uma única família, família de Noé. Noé, sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 esposas. E assim a história vai caminhando. Até que em Gênesis 11 nós nos deparamos com o trecho da Torre de Babel, onde o ser humano, ao invés de se espalhar como Deus havia ordenado, se junta. Ao invés de tornar o nome de Deus conhecido, quer tornar o seu nome conhecido e começa a construir uma torre. E eles dizem, vamos construir uma torre tão alta que chegue até Deus. Deus frustra os planos da humanidade, confunde com uma variedade de línguas e eles são espalhados pela terra. Então, quem são esses povos que agora se espalham pela terra? Quem são esses dispersos da Babilônia? São aqueles espalhados pela terra com uma consciência de que eles podem, pelo seu próprio esforço, chegar até Deus. Eles estão achando que se eles construírem uma torre alta o suficiente, ou seja, eles estão achando que com a força das suas próprias mãos, eles podem fazer algo suficiente que os faça chegar até Deus. Esse é o princípio do pensamento religioso. Toda religião vai dizer, faça para alcançar, faça para ser aceito, construa o seu caminho até chegar aos céus. Isso é impossível, por isso que Deus frustra os seus planos. E em Gênesis 12, olha o que ele diz. Versículos 1 a 3. Ele chama um homem. Então o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos, uma outra versão diz, todas as famílias da terra serão abençoados. Qual é a resposta de Deus para o pecado? A resposta de Deus para o pecado é chamar um homem e a partir desse homem formar uma família. Você lembra a história de Abraão e Sara? Ela era estéril, eles já eram idosos, não podiam ter filhos. Deus chama um homem, promete um filho, desse filho promete uma descendência, dessa descendência promete um povo. E as promessas de Deus, desde o início, se manifestam da seguinte maneira. O povo de Deus é abençoado com uma finalidade: ser bênção para a humanidade. Quando Deus olha para Abraão e fala, eu vou te abençoar para que através de você todos os povos da terra sejam abençoados, esse é o chamado do povo de Deus, visto na nação de Israel. Abençoado para abençoar. Por isso que o povo de Deus sempre, através da história, precisa se compreender como um povo peregrino, porque ele se move por sobre a terra. E por onde ele passa, qual é o propósito? Ele mostra quem Deus é. Um teólogo chamado Chris Wright, ele diz o seguinte, que fundamentalmente nossa missão, se biblicamente conceituada e validada, significa a nossa participação comprometida como povo de Deus, no convite e mandamento de Deus, na própria missão de Deus, dentro da história do mundo, para a redenção da criação de Deus. O povo de Deus é esse povo que tem a revelação de quem Deus é, para então transmitir a outros essa mesma revelação. Esse é o primeiro texto importante para nós entendermos, abençoados para abençoar. Um outro texto é Êxodo 19, se você puder abrir comigo, Êxodo 19, versículos 3 a 6. Êxodo capítulo 19.
E a gente não põe os textos assim em PowerPoint, assim, é de propósito, porque eu quero ter certeza que você sabe manusear a tua Bíblia. Eu quero ouvir as páginas se mexendo. Êxodo 19, segundo livro da Bíblia, versículos 3 a 6. Logo Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim, preste atenção, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. A primeira figura que nós vemos em Gênesis, na promessa de Deus a Abraão para a nação de Israel, que seria o povo de Deus, um povo abençoado para abençoar. A segunda figura, o que é o povo de Deus? Sacerdócio real e nação santa. O que era um sacerdote no Antigo Testamento? O sacerdote era um porta-voz. Era alguém que representava Deus para o povo. Então, quando o sacerdote falava, ele diria: assim diz o Senhor. E ele também representava o povo para Deus. Era um intermediário. É por isso que a gente vai ver que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E uma nação santa quer dizer que é um povo separado. Então, o que a gente aprende aqui nessa figura em Êxodo 19? Que Deus está chamando o seu povo a ser um povo modelo. Um exemplo ao mundo de como um relacionamento com Deus pode transformar radicalmente um povo. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: eu quero que vocês assumam o seu papel na história. Eu quero que vocês percebam para onde a história caminha. E eu quero que vocês convidem as nações a se juntarem a ela. Então, desde o início, a manifestação de Deus através do seu povo é um povo abençoado para abençoar, mas é também um povo distinto. Isso era verdade em Israel. Isso é verdade na igreja de Jesus Cristo. O que é a verdade de Deus para a igreja? Qual é a vontade de Deus para a igreja? Um povo abençoado para abençoar. Um povo que conheceu a Deus e conheceu a Cristo para torná-lo conhecido. E um povo que vive de modo distinto de todo o resto. Isso é tão importante. Porque às vezes nós corremos o risco de pensar que nós somos, ou melhor, devemos viver da mesma maneira como todo mundo vive. Claramente que não. É claro que nós não somos alienígenas nesse mundo. Nós estamos inseridos no mundo. Aliás, a oração sacerdotal de Jesus disse isso: eu não peço, Pai, que os livre do mundo, mas que os livre do mal. Não é que tire do mundo, mas que os livre do mal. Agora, quando o mundo olha para o povo de Deus, eles devem ver algo diferente. A maneira como nós tratamos uns aos outros, a maneira como nós nos relacionamos, a maneira como nós amamos, a maneira como nós perdoamos. E isso deve alcançar todas as esferas da nossa vida, a gente já vai falar mais sobre isso. Porque a missão de Deus envolve o povo de Deus vivendo da maneira de Deus perante os olhos das nações. Chris Wright fala sobre isso. E aí eu li Gênesis e li Êxodo, eu poderia dar vários outros exemplos, mas todo o resto do Antigo Testamento nada mais é do que o relato se Israel cumpriu ou não esse chamado. E a pergunta é: Israel cumpriu esse chamado plenamente? Não, porque Israel falhou. Porque nós sabemos que durante o tempo do deserto Israel murmurou. Porque nós sabemos que Israel voltou-se a outros ídolos. Porque nós sabemos que Deus teve que levantar juízes para novamente trazer uma ideia de quem é que governava aquela nação, o próprio Deus. Porque Ele teve que levantar profetas para trazer a manifestação, para trazer a consciência de quem Deus era, para trazer juízo sobre o povo, para trazer o alerta, para trazer um chamamento ao arrependimento. Israel falhou miseravelmente. Só que a falha e o fracasso de Israel nos apontam para Jesus. Aí a gente volta para Mateus 4. Em Mateus 4, à luz de toda a história, interessante pensar que Mateus diz que Jesus fez o que fez, nesse momento,
para cumprir aquilo que havia sido dito pelo profeta Isaías. Então Jesus não fazia nada por acaso, aqui ele está cumprindo uma profecia, e não apenas uma profecia, aqui ele está cumprindo uma série de profecias. E ele inaugura o seu ministério dizendo o seguinte: arrependam-se, porque o reino de Deus está próximo. Arrependam-se, mudem de vida. Só que tem um ajuste aqui. O reino de Deus está próximo, infelizmente, não traduz o pensamento como deveria ser traduzido. Porque o que literalmente Jesus estava querendo dizer, e os tradutores não captaram essa ideia, ou nem todas as traduções, o que Jesus estava dizendo é o seguinte: mudem de vida. O reino de Deus chegou. Não é o reino de Deus estar próximo, e eu quero que você preste atenção porque isso é fundamental. Não é o reino de Deus estar próximo como assim, olha, eu cheguei, então o reino de Deus vai vir. O que é o reino de Deus? Um reino de paz, de justiça, de alegria para todos os homens. A manifestação plena de um Deus que governa o seu povo e onde todas as coisas são restauradas. Essa é a condução da história, da criação à nova criação. É isso que a gente tem que entender. Criação, queda, Israel, Jesus, igreja, nova criação. Então, a ideia que parece é que Jesus está no meio da história, dizendo que agora, depois da igreja, virá o reino de Deus. Isso é verdade, mas não é a verdade plena e não é o que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é tão profundo, porque ele fala o seguinte: toda a história da criação à nova criação, toda a conversão da eternidade, agora a eternidade intromete-se na história através de mim. Quando Jesus diz, o reino de Deus chegou, o que ele está dizendo é, tudo que estará disponível na nova criação, na restauração de todas as coisas, já pode ser visto e percebido aqui no meio da história, porque o rei chegou. Por que o reino estava próximo naquele momento? Porque o que Jesus estava querendo dizer é: o reino está próximo porque eu estou próximo de vocês. O reino chegou, então está diante de vocês. Qual a importância disso? A importância disso é que a fé cristã é uma maneira de entender a história. Leslie Newbigin fala sobre isso como um todo. E a história converge na pessoa de Jesus Cristo, tendo nele o seu ponto decisivo. Então Jesus está dizendo, a história está se cumprindo. A revelação está se descortinando diante dos seus olhos. Vocês já não precisam esperar pela promessa da restauração de todas as coisas, embora isso seja verdadeiro, mas vocês já podem experimentar um pouco disso agora, porque o reino de Deus veio. O reino de Deus está aqui, porque o rei veio. O que isso tem a ver com a gente? Isso tem tudo a ver com a gente. Porque como é que o mundo vai saber que o reino de Deus veio? É o que na teologia nós chamamos de já, mas ainda não. Ele veio, mas não ainda. Ele está aqui, mas não está. Ele vai se cumprir, mas já pode ser vivido. Essa dinâmica, assim, para a gente entender melhor, é mais ou menos o seguinte. Sabe quando você quer ver um filme? Você está com uma expectativa de um filme, mas o filme não foi lançado ainda. Então o que você vai assistir? O trailer. Qual é o propósito de um bom trailer? Um bom trailer, ele tem o propósito de gerar o que em você? Um desejo de ver só o trailer? Não, o filme. Se o trailer é bom, às vezes o trailer é meio mentiroso. Porque o trailer parece melhor do que o filme. Aí você vê o filme e você se frustra um pouco. Fala, meu Deus, o trailer era tão bom, não parecia isso. Mas assim, o trailer pegou a melhor cena. É incrível pensar que o que Jesus está manifestando aqui é o seguinte: vejam o trailer, para que vocês tenham desejo de ver o filme completo. O que Jesus está dizendo é, o reino de Deus já pode ser visto agora. Aí você entendeu o ministério de Jesus. Porque o povo fica se perguntando até hoje, por que a gente não vê tanto milagre? Por que a gente não vê o que Jesus fez? Primeiro, a gente pode ver. Esse é o primeiro argumento. Se Deus quiser, Ele vai fazer. Ele vai dar vista aos cegos, Ele vai ressuscitar morto, Ele pode fazer e Ele faz. Ele faz ainda hoje.
Mas a leitura que nós temos que ter da vida de Jesus, dos evangelhos, da sua vida e do seu ministério é o seguinte: tudo que ele falava, tudo que ele fazia, por onde ele percorria, com quem ele conversava, os milagres que ele exercia, tinha um propósito: o reino de Deus chegou. Quando ele dava vista a um cego, alguém em Israel poderia pensar: mas espera aí, isso daí só devia acontecer na restauração de todas as coisas, onde todas as doenças seriam colocadas por terra. E é como se Jesus, curando o cego, estivesse dizendo: é isso mesmo, o reino de Deus já pode ser vivido hoje. Curar um leproso, nunca um leproso havia sido purificado. Mas como assim um leproso purificado? É isso mesmo, o reino de Deus já pode ser percebido hoje. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Por quê? Porque como é que o mundo vai saber disso? Esse é o propósito de Jesus. Jesus ele chega em Mateus 5, coisa que nós cantamos. Essa música da cidade sobre o monte. Ele chega em Mateus 5 e ele diz: vocês são o sal da terra e vocês são a luz do mundo. Vocês são uma comunidade de contraste. Luz e trevas. Se nós somos a luz do mundo, nós quem? A igreja. O que significa? Sobre qual é o ambiente em que o mundo se encontra hoje. Em trevas. Vocês são aqueles que vão dar vista ao mundo. Vocês são aqueles que vão trazer clareza. Vocês são aqueles que vão trazer revelação. Vocês são aqueles que, como comunidade, vão manifestar os propósitos e as virtudes de Deus, para que todo aquele que estiver cego, de fato, enxergue, espiritualmente falando. Vamos traduzir isso para a nossa realidade. Tem muita gente cega. Tem muita gente cega por causa de dinheiro. O que é a igreja? A igreja é a manifestação de Deus para tirar a cegueira do povo e mostrar que dinheiro não faz aquilo que só Deus pode fazer. Tem muita gente cega por causa de vaidade. O que é a igreja? A igreja é um povo que manifesta os propósitos de Deus, mostrando à humanidade que vive na cegueira da vaidade, que não é assim que a gente deve viver. E eu poderia seguir. E a lista segue. Quais são os nossos ídolos da nossa cultura? O que é aquilo que nos cerca? A quem nós nos prostramos? Jesus, em João 20, 21, ele diz o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que Jesus está dizendo? Todas as obras que eu manifestei, o propósito que eu cumpri, agora está com vocês. Olha a responsabilidade que nós temos. Olha o privilégio que nós temos. Qual é o propósito da igreja? Mostrar a mesma coisa que Jesus mostrou. Ser um povo abençoado para abençoar, ser uma comunidade distinta diante de todos aqueles que nos enxergam. É isso que a gente vê em Atos. E outra coisa importante, quando nós entendemos que a salvação, ou que o reino de Deus ele pode ser visível de certa forma no hoje, muda nosso paradigma de salvação e de vida de igreja, inclusive. Não só de vida de igreja, de vida como um todo. Por quê? Porque agora eu não olho para ser salvo como uma coisa pós-morte. Talvez você aprendeu salvação como eu aprendi. Talvez você ouviu sobre salvação o seguinte: você entrega a sua vida para Jesus e quando você morrer você vai para o céu. Isso significa ser salvo. Seja honesto, quem aprendeu assim, de modo bem resumido? Metade de vocês foram honestos, a outra metade não. Nós ouvimos assim. E no nosso imaginário isso é muito forte. Porque o que significa ser salvo? Ser salvo significa uma ação que tem efeito futuro. Qual é o problema disso? Se ser salvo é uma ação que tem efeito futuro, como a salvação se manifesta no hoje? A resposta é: não se manifesta para quem pensa assim. Mas quando Jesus está dizendo o reino de Deus chegou, ele está dizendo a salvação é para agora. Quando Jesus está dizendo o reino de Deus chegou, ele está dizendo agora eu transmito os propósitos e as virtudes de Deus. E quando ele diz
assim como o Pai me enviou, eu os envio, ele diz, agora a missão da igreja é manifestar aqui e agora, como alguém certa vez disse, aquilo que há de acontecer ali e além. O que é a igreja? A igreja é o trailer do grande filme. O que isso significa? Que olhar para a igreja deveria gerar na humanidade o desejo de fazer parte dessa comunidade que Deus tem separado através da história. Isso é seríssimo. Isso é importantíssimo. Inclusive, uma outra coisa que nós precisamos desmistificar é que o avanço através da história é sempre através de um povo, nunca através da manifestação de indivíduos. Deus usa indivíduos, mas Ele usa um povo. No Antigo Testamento Ele usava Israel. No Novo Testamento quem é que Ele usa? A igreja. Então nós precisamos parar com essa coisa de olhar para o Evangelho como um objeto de serviço a mim. 2 exemplos. Quando a gente vem para a igreja porque a gente quer testemunhar a Deus, ou a gente vem para a igreja porque a gente está esperando um louvor bom e uma palavra boa? Fala a verdade. Você deveria esperar um louvor bom e uma palavra boa, mas não deveria ser essa a tua motivação. Quando você vem para a igreja esperando que alguém te dê uma palavra de encorajamento e peça para orar por você, ou você vai para a igreja com um senso de missão de ali tem alguém necessitado e eu vou estar de olhos abertos, porque alguém precisa de oração e Deus está me enviando lá para orar para essa pessoa? Qual dos dois? Quando você sai da igreja com o sentimento de, nossa, que bom, recebi uma dose de ânimo para aguentar mais uma semana, domingo que vem eu volto? Ou você pensa, que bom, fui encorajado pelos meus irmãos, pela minha comunidade de fé, para que agora, de segunda a sábado, a gente mostre para o mundo quem é Jesus? Qual dos dois é? Quando você acordar amanhã cedo para ir para o seu trabalho, ou começar a desenvolver suas tarefas dentro de casa, fora de casa, nos estudos, você está pensando, eu estou aqui nesse emprego para ganhar dinheiro, ou você está pensando, eu estou aqui nesse emprego porque Jesus me colocou aqui, porque tem gente aqui dentro que não conhece Ele? Qual dos dois? Quando você entende que o papel da igreja é ser um testemunho fiel, tudo muda. Quando você entende que nós só temos um propósito da vida, tudo muda. E se o Espírito Santo de Deus traduz essas coisas no nosso coração, e eu espero que Ele esteja traduzindo isso agora em alguns corações, primeiro você vai viver uma angústia. O que deveria ser gerado em você nesse momento é você repensar a tua vida inteira. E isso é algo bom. Você deveria repensar o que você faz, por que você faz e por qual objetivo você faz. Eu li uma frase essa semana que dizia, não importa se nós temos um dia, 10 dias ou 10 anos, tudo que não fizermos para a eternidade é um desperdício de tempo. Pelo que você tem vivido? A Bíblia afirma que Deus tem uma grande história. A Bíblia afirma que você tem um papel na história de Deus. A pergunta que a Bíblia nos faz hoje é se você tem cumprido esse papel na história. A Bíblia afirma que o Evangelho não é para manifestação apenas das nossas carências. A Bíblia afirma que o Evangelho é para nos fazer entender que Deus precisa ser revelado ao mundo. Qual é o seu papel na história? Existe uma expressão que alguns teólogos usam, eles chamam de um encontro missionário. Eu vou dar exemplos sobre isso, como isso se traduz na prática. Existem momentos na nossa vida quando nós entendemos que nós somos uma comunidade de contraste. Quando nós entendemos que nós não mais vivemos pelos valores do mundo. E quando nós entendemos que tudo muda, agora nós viveremos um ponto de tensão com a cultura. Nós viveremos um encontro missionário. Eu dou um exemplo. Imagine você um gerente de uma multinacional.
Isso não é hipotético. Isso literalmente está acontecendo com um amigo meu. Gerente nacional de uma multinacional. Ele cresce na carreira. Chega um ponto onde a empresa, que tem apenas um objetivo, qual o propósito de qualquer empresa? E isso não é nem fazendo uma crítica. Qual o propósito de qualquer empresa? Dar lucro. Ponto. O problema é que numa empresa de escala global, lucro não é apenas uma opção, é a única coisa que importa. Você não importa. Você é um número. Você tem que ser um bom número, senão você é trocado. Certo? Até aqui a gente entende. O que importa não é pessoas, o que importa é lucro. Chega um ponto onde os diretores globais viram para esse meu amigo e falam o seguinte, tua equipe aí, ela está dando lucro, mas ela poderia dar mais lucro. Então a gente vai cortar isso, a gente vai demitir aquele, porque a gente quer aumentar o lucro. E aí esse gerente fala, não, mas a minha equipe ela é uma boa equipe. Ela dá lucro para a empresa. E mais, eu tenho vários pais de família que dependem dessa empresa para o seu sustento. A empresa fala, demite esses caras, ou quem está demitido é você. Parece um argumento simples. Para o mundo é simples. A pergunta que eu faço é, como é que um cristão responde a isso? Pelo lucro ou pela vida? Choque de cultura. Um estudante universitário, também não é hipotético, acontece com um irmão aqui da nossa comunidade. Está num curso de humanas, ele faz um trabalho. A professora olha para ele e fala o seguinte, se você trouxer religião para a sala de aula, se você trouxer sua fé para a sala de aula, quando chegar no trabalho de conclusão de curso, eu vou fazer questão de te reprovar. Pergunta, como é que um cristão vive? Ele trai as suas convicções para ter nota? Ou ele entende que não há mais como desassociar quem ele é daquilo que ele crê? E ele segue firme, crendo que Deus vai honrá-lo. E Deus honrá-lo significa ele se formar, ou significa Deus dar força a ele para o TCC dele ser reprovado. Algo mais simples, também não é hipotético. Aconteceu com um irmão nosso aqui. Você trabalha numa empresa. O chefe recebe uma ligação, mas você intercepta a ligação. E uma pessoa que está cobrando o seu chefe fala, o fulano está aí? O seu chefe olha e fala... Pergunta, o que um cristão faz? Ele diz para aquele que está cobrando o chefe, ele não está, porque você está preocupado em preservar seu emprego? Ou você fala, ele está, e eu estou passando para ele agora. E talvez, numa simples mentirinha, você perdeu seu emprego. Ser cristão é coisa mais séria que a gente está pensando. Porque ser cristão de verdade é confrontar a cultura. Por quê? Porque a missão de Deus para a igreja é ser uma comunidade de contraste. É ser luz para quem vive em trevas. Eu vou dar um último exemplo. Existe uma casta na Índia dos mais pobres. E essa casta, esse clã, era o mais pobre dentre todos os pobres. E eles têm uma ideia. Eles pensaram, vamos pegar o nosso jovem mais prodígio, vamos pegar todos os nossos recursos, que são poucos, mas vamos juntar tudo que a gente tem, a gente vai investir nesse menino, a gente vai pagar a escola básica, fundamental, ensino médio, faculdade, a gente vai formar esse menino, ele vai ser a nossa esperança, para que um de nós chegue lá, e chegando lá volte e nos ajude. E eles fazem isso, história real. Mandam, se eu não me engano, esse jovem para a Inglaterra para fazer uma universidade. Ele é brilhante. Não é só a universidade, toda a escola, tudo é pago. Ele chega na universidade, ele passa na universidade, ele é brilhante, ele forma-se com louvor, ele presta um concurso para trabalhar numa escola do governo,
voltando então para a Índia, e o governo hindu diz o seguinte: você vai ensinar que o hinduísmo é a única religião verdadeira. Esqueci de falar, esse jovem é cristão. Eis um ponto de tensão diante da cultura. Esse jovem, ele pode dizer o seguinte: tá bom, eu ensino. Por quê? Porque todo um povo investiu nele. É muita grana, muito tempo e muito sonho investido. Vamos falar a verdade? Uma mentirinha só? Faz mal para ninguém? Tá bom, eu ensino o hinduísmo. Mas não foi isso que esse jovem fez. Ele disse o seguinte: eu posso ensinar que o hinduísmo é uma religião dentre as várias possíveis, mas eu não posso ensinar que o hinduísmo é a religião verdadeira. Por que não? Porque eu sou cristão. Ok? Você ensina que o hinduísmo é a religião verdadeira. Ou você está demitido. E você nunca mais vai conseguir um emprego dessa escala. O que esse jovem faz? Ele tinha todo um povo que dependia dele. Mas ele não poderia desassociar aquilo que ele é daquilo que ele crê. E ele responde: eu não posso. Qual o resultado? Ele é demitido. A esperança de todo um povo, a riqueza de todo um povo, através de uma resposta, acaba. Mas a história vai nos dizer que esse povo ouve da decisão desse jovem. Eu pensaria, esse povo vai querer matar esse cara. Deus tinha um plano diferente. Esse povo viu a fé desse jovem e falou: se alguém crê numa verdade de modo tão grande ao ponto de arriscar toda a sua vida por essa verdade, nós queremos conhecer essa verdade. Sabe o que acontece? Um avivamento, e todo aquele povo rende-se ao senhorio de Jesus Cristo. Vai haver sofrimento. Quando você identificar os ídolos da nossa cultura e confrontá-los com o Evangelho, vai haver sofrimento. Mas lembre-se, nós somos uma comunidade de contraste. Quando o mundo nos enxergar, eles têm que enxergar o trailer para desejar participar da grande história e da concretização do filme. Quando o mundo olha para a igreja como um povo, não como indivíduos, como um povo, como uma cidade sobre um monte, como uma comunidade de testemunho fiel, o que a igreja Calvary Campo deve ser nessa cidade? A igreja inteira, uma comunidade fiel que testemunha quem é Jesus. Quando o Campo Mourão olhar como a maneira como nós nos tratamos, como nós fazemos negócio, como nós estudamos, como nós somos maridos, esposa, pai, mãe, filhos, netos, quando o mundo olhar para nós, eles devem perceber algo diferente e devem se perguntar o que é que eles têm. E nós vamos responder: Jesus. Tudo isso para dizer que agora a pergunta não é mais quais os planos da minha vida. Agora a pergunta é: qual o papel que eu tenho a desempenhar na grande história que Deus está escrevendo? Porque a minha história só faz sentido se vivida na história dele. Deus cria a humanidade e Deus há de restaurar a humanidade. Só há uma história. Qual o meu papel? Entrar nessa história e convidar outras pessoas para que façam parte dela. O reino de Deus chegou. O reino de Deus está próximo, porque está diante dos nossos olhos. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é testemunhar essa verdade tal como Jesus Cristo testemunhou. Através de como vivemos, através do que falamos, através do que fazemos. Alguém certa vez disse que missão é isso: ser, falar e fazer. Os três juntos sempre. Para quê? Para que, como Mateus 5,16, o qual nós cantamos, que possam olhar para nós, ver as nossas boas obras
e glorificar o nosso Pai que está nos céus. Deus está nos convidando para fazer parte da sua história. E não há meio termo nessa história. Para finalizar, como nós vamos conseguir? Da mesma maneira como Jesus conseguiu. Jesus é ungido pelo Espírito Santo e então dá início ao seu ministério. É por isso que em Atos 1:8 ele fala: não façam nada, esperem em Jerusalém, para que quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês se tornarão minhas testemunhas. E aí vão, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É pelo poder do Espírito Santo que, como comunidade fiel, nós testemunharemos da grande história que Deus está escrevendo. Diremos ao mundo que fazemos parte dessa história e convidaremos a todos que possam também se juntar a nós naquilo que diz respeito ao alvo de Deus, que é a restauração de todas as coisas. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos. Te louvamos pela revelação na pessoa do Teu Filho Jesus. Te louvamos porque o Senhor é aquele que nos traz a realidade e descortina a verdade. Verdade que outrora não sabíamos. Nos ajuda a ser essa igreja, nos ajuda a ser esse povo. Uma comunidade em missão. Uma igreja missional. Que se compreende como enviada por Deus ao mundo. De modo a manifestar as suas virtudes e manifestar também a verdade para onde a história está caminhando. O ser humano sem ti está perdido. Que nós sejamos, pelo poder do Teu Espírito Santo, um referencial, a demonstração de um caminho, de um modo de ir, de uma maneira de se chegar àqueles a quem não te conhecem. Nós oramos assim, no poder do Teu Espírito Santo e no nome santo de Jesus. Amém.